Antes de percutir os números do relatório de política monetária, converso agora com o Leonardo Costa, economista do ASA. Leonardo, seja muito bem-vindo, sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, é um prazer. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Eu queria entender se há um cheiro no ar de corte de juros ou não, com base nos números trazidos pelo RPM. É uma boa analogia do presidente, né? E sim, de fato, ele está com o fato bem apurado, né? A expectativa é de que a gente comece a cortar os juros já no primeiro trimestre do ano que vem, né? Acho que numa análise de mercado a gente vê que o mercado está dividido entre cortes entre janeiro e março, né? A nossa expectativa aqui no ASA é que ele comece a cortar já na reunião de janeiro com um corte de 25 bases, né? E a expectativa é de um ciclo eh, podemos considerar até agressivo, né? A gente imagina que o Banco Central vai para uma taxa de 11,5 até o final do ano. Então, sim, né? Acho que esse cheiro está no ar, sim. Alguns economistas interpretaram o relatório como uma pá de cal nessa possibilidade de uma redução já no início do ciclo de cortes em janeiro. Vocês mantêm, portanto, essa posição, essa leitura, porque o Banco Central não deu nenhuma sinalização de que cortaria juros, deu? Excelente sua pergunta. De fato, os comunicados mais recentes, eles têm ido numa direção de talvez o janeiro de esvaziar essa probabilidade de corte em janeiro, né? E por quê? A projeção do Banco Central para o horizonte relevante dele, para o que vai passar a ser o horizonte relevante dele a partir de janeiro, está em 3,2, né? Então não está ainda tão próximo assim da meta de 3%. E aí é engraçado porque a gente está falando em bases e 0,10 faz bastante diferença no modelo do Banco Central, né? Além disso, todo o comunicado vai nessa direção de que tem tido a desaceleração, mas ela ainda não tem sido suficiente para entregar o que o Banco Central espera, né? E aí, por que a gente segue nessa aposta de janeiro? Porque a gente vê que o Banco Central ele saiu, né, de uma postura mais prescritiva da política monetária, que é o que vinha sendo até aqui, né, de manutenção dos juros num patamar elevado por um período prolongado, para algo mais descritivo e indo em direção a ficar mais dependente dos dados, né? E aí daqui até janeiro, a gente imagina que a composição do cenário deve ser mais favorável e deve levar ele a começar o corte de juros em janeiro com 25 basis points. Além disso, puder adicionar, tem também a fala do Galípolo ontem na coletiva do relatório de política monetária, né, que ele deixa mais aberta essa possibilidade de corte em janeiro. Então, somando esses dois fatores, a gente continua com essa projeção de corte em janeiro. Pois é, Leonardo, né, Leonardo? A gente tem essa. Eu ia até te perguntar sobre essa fala de Galípolo, que fala que não há porta fechada nem seta dada para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. As falas de Galípolo, elas são um pouco menos duras do que os próprios canais de comunicação oficiais do Banco Central. Na verdade, então, a gente pode considerar que essa comunicação verbal ela estaria menos hawkish, um pouquinho mais dovish do que os comunicados e atas? Eu acho que nessa leitura de mercado fica explícito isso sim, né? Porque o cenário que ele monta no relatório, né? O comunicado que ele coloca, ele acabou ficando um pouco mais duro, né? E aí a fala do Galípolo ele acaba diluindo um pouco isso e tentando trazer essa possibilidade de talvez de fato cortar em janeiro, né? Então ele está tentando ao máximo não se comprometer com o passo futuro, né? E o passo futuro é ou um corte em janeiro ou um corte em março. Eu acho que é aonde está principalmente as apostas do mercado, né? Então, assim, se a gente pensar em probabilidades, né, o que a gente tinha antes de dezembro era uma probabilidade crescente de cortes em janeiro. Aí vieram os comunicados, diminuiu um pouco essa aposta de cortes em janeiro, né? Então ficou mais cortes para março. Mas aí quando vem o Galípolo e ele fala que nem eles decidiram ainda, que ainda está a porta aberta, nem fechou a porta, nem decidiu ainda, tende a aumentar de novo a probabilidade de um corte em janeiro. Então eu diria que está bastante equilibrado e as apostas hoje deveriam estar mais próximas de 50-50, né? Então
tá bem difícil de definir exatamente quando que ele vai cortar, mas a aposta, pelo menos aqui da casa, continua em janeiro. Eu vou começar a pedir para o presidente do Banco Central começar a enviar as atas do Copom por meio de áudio nos aplicativos de mensagem, Leonardo, mais fácil. Deixa eu te perguntar, Leonardo, o Joe Gillen, ele destacou também durante essa coletiva que a gente acompanhou aqui no CNN Money, principalmente essa leitura de que o nível de atividade econômica ele não surpreendeu tanto o Banco Central como em anos anteriores, né, que apesar dessa projeção ter sido elevada, né, de um crescimento de 2,3% agora para esse ano, ficou em linha com as expectativas do Banco Central na condução da política monetária. Eu queria entender o quanto a taxa de juros ela tem de fato funcionado como esse remédio para restringir o nível de atividade econômica e, evidentemente, também tentar puxar convergir a inflação à meta. Olha, tem ajudado sim, né? E aí quando a gente fala de atividade econômica, no relatório tem uma palavrinha mágica lá que é o hiato do produto, né? E que aí ele coloca várias outras variáveis ali para testar e para sentir, pegar essa sensibilidade do impacto na atividade econômica, né? E a gente tem visto uma desaceleração desse ato, ele está indo em direção mais próximo de zero e o Banco Central projeta que ele caminhe para o negativo já nos próximos trimestres, né? E o que é isso? É um crescimento abaixo do potencial, né? E aí quando a gente pensa em termos de PIB, a gente tem observado um PIB, a projeção dele, né, ele subiu para 2,3 em 2025, e aí a justificativa dele é muito por conta de uma revisão, né, que a gente viu acontecer na divulgação do PIB do terceiro trimestre, teve uma revisão do PIB da primeira metade de 2025. Né? E o que explica isso muito o setor agropecuário, né? E esse setor agropecuário ele acaba não influenciando tanto outras variáveis que são mais sensíveis ao juro, como o próprio consumo doméstico. E a expectativa dele é de um PIB em 2026, ele reviu também um pouquinho para cima, para 1,6, né? E aí, obviamente, que ele já está considerando a tributação do imposto de renda que deve ser um pouco menor, então deve ajudar um pouco mais o crescimento, mas ele ainda vê esse crescimento abaixo do potencial, né? Então, por isso que a gente caminha para um hiato negativo, o que tende a colaborar para a desaceleração da inflação. Então, para resumir, né, esse economês todo, a gente vê de fato ele vendo efeitos positivos do aumento de juros, e isso está aparecendo na atividade com uma desaceleração e, por consequência, expectativa de desaceleração da inflação também. Conversei com o Leonardo Costa, economista do ASA. Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, até a próxima. Até mais.